É, galera, iniciamos outubro com o pé direito, hein? Pra não dizer o contrário. Hoje, 1º de outubro, pós-fechamento de mercado global, e pasmem, observem, o mercado inteiro, tanto na zona do euro e também lá, né, nos Estados Unidos, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, fechando no negativo. E o porquê? O que tá acontecendo? Bom, como eu já tinha comentado com vocês, né, hoje o BTC está em 60.700, o grande catalisador e causador dessa queda por inteiro foi somente um dado e o restante do movimento, que nada mais é que, sim, o conflito no Oriente Médio, galera, exatamente, o conflito no Oriente Médio, ele está se escalando, mas isso é um sinal para final da Bull Run. Não vamos ter mais nenhum movimento de alta, acabou, bichão, o BTC está em 60.700 e agora, de fato, deu ruim, não tem mais o que fazer, Bitcoin vai despencar, as altcoins vão acabar. Calma, vem comigo que tem muita coisa pra gente conversar. E claro, já vou fazer o disclaimer antes de tudo. Se você é novo aqui no canal, tá chegando agora e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, deixa o like, você vai estar ajudando muitíssimo. Lembrando que tudo o que será dito aqui não representa recomendação nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos, ok? E claro, este vídeo tem caráter único, exclusivamente educativo e demonstrativo. Você tira suas próprias conclusões, ok? Então, bora lá! Bom, a primeira escalada, o primeiro catalisador desse movimento de queda de hoje de curto prazo foi que o Irã, de fato, ele começou a lançar os mísseis contra Israel. Eles já vinham prometendo isso há semanas, até mais do que meses. Eu já vinha comentando isso com vocês, que era um sinal amarelo. Porém, esse ataque, eles disseram, né, mesmo sendo atacados lá, Israel em Tel Aviv, eles estão colocando como se eles estivessem somente fazendo uma retaliação por aqueles ataques que aconteceram aos antecessores lá do Hezbollah, que vocês sabem, eu não posso citar a palavra aqui, porque senão posso tomar um strike. E dentro desse contexto, eles acham que isso aqui é o ideal e que não infringiria, não entraria em um possível movimento, né, de enquadramento de crime de guerra civil, digamos assim, e que aí poderia abrir espaços para Israel ou Estados Unidos, né, fazer alguns tipos de contra-ataque. Então eles colocaram isso lá nas nações, né, fizeram essa declaração e etc. Ele disse que se Israel não parar, também vai continuar esses ataques. E o BTC, ele sentiu esse movimento. Só que eu quero mostrar uma coisa para vocês que é interessante, que eu quero que vocês observem, tá? O primeiro ponto, o mercado global, ele corrigiu por inteiro, eu comentei com vocês, sim, o mercado corrigiu, e isso daí naturalmente vocês estão observando. Porém, quando a gente vai para o S&P 500, a queda, ela é uma queda pequena, ou seja, o mercado ele não sentiu por inteiro, porque na realidade aquilo é um conflito local, galera. Sendo um conflito local, o ruído de curto prazo, ele acontece, como vocês estão vendo aqui, porém é um ruído de curtíssimo prazo. E, por exemplo, lançaram não sei quantos, acho que 400 mísseis contra Israel. Se lançarem mais 400 amanhã, o efeito não será mais o mesmo, porque já não é uma novidade, eu sempre comento isso daqui. Então, observando esse contexto e que Israel já respondeu, dizendo que eles irão responder, né, a esses ataques quando quiserem e da forma que quiserem, e lembrando que da última vez, Irã atacou Israel e ficaram 3 meses para poder dar esses últimos ataques. Então nós podemos ter aqui um esfriamento novamente desse movimento, para depois nós observarmos outro movimento, né, acontecendo dentro desse conflito. Então no curto prazo é um ruído. E o Bitcoin, ele foi para 60 mil dólares. E aí você pode me perguntar: Bruxo, perdemos um suporte, perdemos uma média no semanal, estamos tocando na média de 9 períodos. Onde é o próximo suporte aqui? Porque eu tô desesperado. O próximo suporte é em 56 mil dólares. Eu não vejo Bitcoin abaixo de 49 e 50 mil. Para mim não faz sentido, tá? Não vejo Bitcoin abaixo desses dois preços. Mas aí se tiver uma escalada gigantesca, aí seria um cisne negro, seria Estados Unidos entrando dentro desse contexto, tá? Lembrando pra vocês que eu acabei de mostrar que o S&P 500 fez uma correção pequena e sim, tá? S&P 500 está se importando com a liquidez que vai entrar no mercado para final de ano, não está se importando tanto com isso, a não ser que seja uma escalada que fuja de todo o controle. Israel
Estados Unidos disse que haverá consequências, né, esse ataque do Irã, mas ele disse também que não houve, né, tantos problemas, não teve, se eu não me engano, né, não posso falar a palavra correta aqui, mas pessoas, né, que receberam diretamente esse tipo de ataque. Então acabou que não danificou tanto a estrutura de Israel, a infraestrutura. Então foi um ataque que não teve grandes danos, digamos assim. Alguns mísseis passaram pelos drones, como você já sabe, estão acompanhando por aí. Então o mercado sentiu isso daí. E o petróleo, ele explodiu. É aquilo que eu comento com vocês, né? Geralmente quando tem esse problema, a demanda pelo petróleo, naturalmente ela sobe. Quando a gente vai pro gráfico diário, ó, a gente vê o petróleo fazendo um forte movimento de alta e devolvendo aquele movimento, mas batendo na região de resistência do canal de baixo. Então ainda é um ruído de curtíssimo prazo, tá, galera? Então não faz sentido algum se desesperar dentro desse contexto. Outro ponto, as altcoins estão caindo bastante? Sim, estão caindo bastante as altcoins. Mas lembre-se, tá? Nós tínhamos uma liquidez de 3 bi até essa região aqui de 58, 59. E galera, a liquidez daqui foi rapada, acabou a liquidez, ou seja, liquidez agora, 8 bi que nós temos é em 69 mil dólares. Então atenção para os 3 meses finais que antecedem o final de ano. Lembre-se que o global temos grande probabilidade de alta, o S&P 500 não sentiu esse movimento. E o que nós estamos vendo no BTC é uma busca incessante por liquidez de curto prazo, e vocês sabem que o BTC ele tende a fazer grandes movimentos para o final do ano. Eu sempre trago isso daqui para vocês sobre a questão de retorno do Bitcoin, tá? E é claro, eu expliquei para vocês também sobre a questão da dominância. Veja outubro, novembro e dezembro como são meses, né, bastante interessantes para o Bitcoin, e a dominância começou a subir novamente. Nós chegamos a bater quase 58% da dominância hoje no diário de novo. E aí as pessoas estavam, nossa, bruxa, a dominância está fraquejando. Não está fraquejando, aquilo ali era somente um repique para as altcoins que estavam muito defasadas. No momento, ok? Bitcoin, ele vai tomar essa mediana de mercado, então vocês têm que acumular Bitcoin, ok? Nessa faixa de preço, do meu ponto de vista, tá excelente, inclusive eu tinha colocado entre 62 mil para vocês aqui. É um ótimo preço, tá abaixo do preço das institucionais, e entre 60% e 65% é onde vai ficar essa dominância, para depois ela fazer esse movimento que vocês viram aqui nos ciclos anteriores, ó, para fazer o movimento, tá, de alt season. Então ela está caminhando para esse movimento e não, a dominância não perdeu a sua força, tá? Um outro ponto ruim foi que o PMI industrial, galera, veio abaixo das expectativas, tá? Ou seja, mostrando aqui o enfraquecimento de curto prazo, né, no mercado de trabalho. E aí, pode até parecer engraçado falar isso daqui, porque, bruxo, se está enfraquecendo, é um possível sinal de recessão. Não, tá, galera? Não é um possível sinal de recessão, porém o mercado tá querendo que corte 0,50 bases, né? Ou seja, lá na ferramenta do Fed. E isso daqui começa a trazer um movimento de que se o mercado realmente, de fato, pode cortar 0,50, se o mercado não está tão aquecido assim. Isso, juntado ao que aconteceu hoje, né, deu um movimento ruim. Esse dado em si, ele mexe alguma coisa? Não, mas ele dá uma direção. E aí, como nós viemos com um ruído de curtíssimo prazo, que só faz preço no curto prazo, no meu ponto de vista, novamente, algo que nós não temos controle, como possíveis escaladas globais, naturalmente o preço ele cai. Mas veja que o S&P 500, como eu comentei com vocês, ele dá uma puxada leve, ok? Uma puxada de 1%, quando a gente abre o gráfico diário a gente consegue observar isso, tá? Continua uma grande tendência de alta e o BTC, no meu ponto de vista, tem um ótimo ponto. Não estamos com grandes LSRs aqui, estamos num ponto de 1,24, ou seja, tá interessante, não estamos tão alavancados na posição de long e claro, eles continuam shortando, como eu mostrei para vocês aqui no nosso querido mapa de liquidação, que eu vou pegar aqui novamente para vocês observarem, ó. Nos 7 dias, mapa de liquidação, liquidez gigantesca de praticamente 8 bilhões e 70 mil dólares. E aí, quando a gente olha diretamente para o ciclo, hoje, claro, nós tivemos um volume inferior, né, nos ETFs de Bitcoin, tá tendo um movimento de queda, então tá tendo um movimento de possível escalada do conflito, então o mercado ele dá uma murchada dentro desse contexto, e isso é normal, mas é ruído de curto prazo, guarde isso, o ciclo ainda não se completou. Falando também em ciclo, ok? Como vocês podem ver aqui tem o IBIT, GBTC, né, o FBTC que é da Fidelity, tivemos volumes menores e com algumas quedas aqui também em vendas.
Como eu comentei com vocês anteriormente, olhando agora pelo ciclo, sempre que nós chegamos aqui nessa fase de 11%, galera, tá? Como vocês estão observando, nós tivemos alta nesse movimento, nós tivemos alta nesse movimento, e nesse movimento de agora nós estamos tendo queda. Antecipadamente a 11% do movimento anterior, nós já tivemos a pernada de alta. Então, dentro desse ciclo, atualmente é o único ciclo que nós não tivemos pernada de alta, tá? Antes, dentro do movimento do halving. Então, aguardem o movimento, fiquem tranquilos, acalmem o coração, deixa rolar esses 3 meses, vão acumulando. Se você ainda não acumulou, tá? Torne-se membro do canal, que lá eu tenho passado moedas, tenho passado algumas moedas da nossa carteira também pra galera tá acumulando, ok? Todas as moedas da carteira na realidade e algumas moedas para trade. Quem também quer entrar na sala de sinais, eu vou deixar o link fixado aí. Então, lembre-se disso, o halving só está começando, são ruídos de curto prazo e na minha opinião é oportunidade, e eu não vejo o BTC abaixo de 49 mil dólares, que é sempre aquele gráfico que é traçado aqui, que nós colocamos. E qualquer preço próximo dessa região, 60, 55, 56, 59, 49, 50, 52, na minha opinião é ótimo ponto de compra. Recusamos essa LTB anterior aqui, não conseguimos furá-la, é claro, tá? Nosso suporte agora é 56 mil dólares, como eu comentei com vocês, que no semanal é a nossa média, tá? De 100 períodos, então atenção a esse movimento. E eu acho, no meu ponto de vista, que o BTC novamente está sofrendo ruído de curto prazo, então vocês podem ficar tranquilos e aguardar passar esse contexto atual, que provavelmente os próximos meses, né, que nós estamos vivendo agora, serão meses de ganhos exponenciais. É isso que o mercado nos mostra quando nós olhamos o global. Tanto quando se nós pegarmos o S&P 500 e observarmos no semanal, tá? Tanto aqui, eu vou pegar para vocês, ó, 23 de outubro até movimento de janeiro de 2023, e quando nós pegamos aqui também, ó, novamente, tá? Outubro aqui, ó, de 2020 até no movimento de janeiro de 2021, uma alta muito forte. Isso aqui são somente o gráfico de curto prazo, mas historicamente no ROI de 30 anos nós temos grandes movimentos por grandes liquidez nesses anos, assim, principalmente ano de eleição, tá? E aqui também, outubro de 2022, alta até dezembro de 2022. Geralmente é a tendência que move liquidez, vendas no varejo, etc. Então, nós estamos aqui também especulando esse movimento de curtíssimo prazo, tá? No mais é isso, gerenciamento de risco, cabecita no lugar e calma. Calma, que logo logo vai desenrolar esse movimento. E claro, eu vou estar trazendo aqui também conteúdo para vocês para acalmar o coração. Ativa o sinal da notificação, tá? Um forte abraço, tamo junto e valeu!